Estávamos conversando com Tyler Perry, o ator, roteirista, diretor. Ele havia enviado uma mensagem para Meg antes do nosso casamento. Do nada, dizendo-lhe que ela não estava sozinha, que ele acompanhava o que estava acontecendo. Agora, num bate-papo com ele por chamada de vídeo, Meg e eu tentávamos demonstrar força e confiança, mas ambos estávamos esgotados. Tyler percebeu, perguntou o que estava acontecendo. Fizemos um resumo, realçando os pontos principais: a perda da proteção policial, o fechamento das fronteiras, ninguém a quem recorrer. Uau, certo, é muita coisa. Mas apenas respirem, respirem. Esse era o problema. Não conseguíamos respirar. Escutem aqui. Fiquem na minha casa. O quê? Minha casa em Los Angeles. É protegida por portões. É segura. Vocês estarão a salvo lá. Vou cuidar da segurança de vocês. Ele explicou que estava em viagem, trabalhando em um projeto. Então a casa estava vazia, esperando por nós. Era demais, generoso demais. Mas nós aceitamos, sem pestanejar. Perguntei por que ele estava fazendo aquilo. Minha mãe. Sua? A minha mãe amava a sua mãe. Fui pego completamente de surpresa. Ele disse: depois que a sua mãe visitou Harlem, pronto. Maxine Perry se tornou fã de carteirinha dela. Tyler disse que sua mãe morrera havia 10 anos e ele ainda estava em luto. Eu quis dizer a ele que fica mais fácil, mas não disse. A casa era Xanadu, tetos altos, obras de arte inestimáveis, uma bela piscina, palaciana, mas acima de tudo, ultra segura. Melhor ainda, veio com esquema de segurança pago por Tyler. Passamos os últimos dias de março de 2020 explorando o lugar, desfazendo as malas, tentando nos orientar. Corredores, guarda-roupas, quartos, pareciam não ter fim os espaços a descobrir e nichos para a arte se esconder. Meg o pegou pela mão, apresentou-o a tudo. Olhe só aquela estátua. Olha essa fonte. Olha os beijas-flores no jardim. No salão da frente havia uma pintura que o menino achou especialmente interessante. Ele iniciava o dia vidrado nela. Uma cena da Roma antiga. Eu e Meg perguntamos um ao outro o possível motivo. Nenhuma pista. Após uma semana, a casa de Tyler já parecia um lar. Alguns meses mais tarde, no auge do bloqueio global decorrente da pandemia, Art deu seus primeiros passos no jardim. Batemos palmas, o abraçamos, fizemos festa. Por um momento, pensei em como seria bom compartilhar a notícia com o vovô ou com o tio Willie. Não muito depois desses primeiros passos, Art foi marchando até sua pintura favorita no salão da frente. Olhou fixamente para a tela. Fez um gorgolejo de reconhecimento. Meg se inclinou para olhar mais de perto. Notou, pela primeira vez, uma plaquinha de identificação na moldura. Deusa da caça, Diana. Quando contamos a Tyler, ele alegou que não sabia. Tinha esquecido que a pintura estava lá. Ele disse: fiquei todo arrepiado. Nós também.
Tarde da noite, assim que todos iam dormir, eu andava pela casa, verificando as portas e janelas. Depois me sentava na varanda ou na beira do jardim e enrolava um baseado. A casa dava para um vale, do outro lado de uma encosta repleta de sapos. Eu ouvia sua música da madrugada, cheirava o ar perfumado de flores, as rãs, os cheiros, as árvores, o imenso céu estrelado. Tudo isso me levava de volta a Botsuana. Mas talvez não seja apenas a flora e a fauna, pensei. Talvez seja mais a sensação de segurança, de vida. Conseguimos trabalhar bastante e tínhamos muito trabalho a fazer. Lançamos uma fundação. Retomei os vínculos com meus contatos em entidades de conservação do planeta. As coisas estavam ficando sob controle. E então, de alguma forma, a imprensa soube que estávamos na casa de Tyler. Demorou exatamente 6 semanas, o mesmo tempo que no Canadá. De repente, havia drones no céu, paparazzi do outro lado da rua, de uma ponta a outra do vale. Eles cortaram a cerca. Consertamos a cerca. Paramos de nos aventurar fora de casa. O jardim estava à vista dos paparazzi. Em seguida, vieram os helicópteros. Infelizmente, teríamos que fugir. Precisaríamos encontrar um novo lugar, e logo. E isso significaria pagar por nossa própria segurança. Voltei aos meus cadernos e de novo comecei a entrar em contato com empresas de segurança. Meg e eu nos sentamos para descobrir exatamente a quantia que poderíamos gastar com segurança e moradia. Enquanto revisávamos nosso orçamento, veio a notícia. Papai havia me cortado das finanças reais. Eu reconhecia o absurdo da situação. Um homem de 30 e poucos anos deixando de ser bancado pelo pai. Mas papai não era apenas meu pai. Era meu chefe, meu banqueiro, meu controlador financeiro, o guardião da bolsa durante toda a minha vida adulta. Cortar a minha ajuda financeira, portanto, significava me demitir, sem pagamento de indenização trabalhista, e me jogar no limbo depois de uma vida inteira de serviços prestados. Mais que isso, depois de uma vida inteira sem me dar a possibilidade de ter outro tipo de emprego. Eu me senti como o gado engordado para o abate, um bezerro amamentado. Nunca pedi para ser financeiramente dependente de papai. Fui forçado a essa condição surreal, esse interminável show de Truman, em que quase nunca na vida carreguei dinheiro. Nunca tive um carro. Nunca carreguei uma chave de casa. Nunca encomendei nada online. Nunca recebi uma única caixa da Amazon. Quase nunca andei de metrô. Uma única vez, ainda nos tempos de Elton, numa ida ao teatro. Sanguessuga, os jornais me chamaram. Mas há uma grande diferença entre ser um sanguessuga e ser proibido de aprender a ser independente. Depois de décadas sendo infantilizado de forma rigorosa e sistemática, agora eu era abruptamente abandonado e ridicularizado por ser imaturo? Por não ser capaz de me virar sozinho? A questão de como pagar por uma casa e por nosso aparato de segurança nos mantinha acordados à noite. Sempre podíamos gastar um pouco da minha herança da mamãe. Meg e eu dissemos.
Mas isso parecia um último recurso. Considerávamos que esse dinheiro pertencia à arte e ao irmão ou irmã dele. Foi nessa época que soubemos que Meg estava grávida. Encontramos uma casa, preço com um tremendo desconto, no litoral, perto de Santa Bárbara. Espaçosa, amplos jardins, um trepa-trepa, incluía até um lago com carpas koi. As carpas eram estressadas, o corretor imobiliário nos alertou. Nós também somos, vamos nos dar muito bem. Não, o corretor explicou, as carpas precisam de cuidados muito especiais. Vocês terão que contratar um especialista em peixes koi. Aham, e onde se encontra um especialista em peixes koi? O corretor não tinha certeza. Nós rimos. Problemas de primeiro mundo. Fizemos um passeio pela propriedade. O lugar era um sonho. Pedimos a Tyler para dar uma olhada também, e ele disse: comprem. Então, juntamos o dinheiro da entrada, negociamos uma hipoteca e, em julho de 2020, nos mudamos. A mudança em si exigiu apenas algumas horas. Tudo o que tínhamos cabia em uma dúzia de malas. Comemoramos a primeira noite na casa nova tomando uma bebida, tranquilos. Assamos um frango. Fomos dormir cedo. Tudo estava bem, dissemos. No entanto, Meg ainda estava sob um imenso estresse. Havia um problema urgente com a disputa judicial que ela travava contra os tabloides. O Mail estava apelando para seus truques habituais. A primeira tentativa do jornal de apresentar uma defesa tinha sido, obviamente, ridícula. Então agora eles estavam tentando uma nova estratégia, mais ridícula ainda. O argumento era de que publicaram a carta escrita por Meg ao pai por causa de uma matéria na revista People, que citava um punhado de amigos de Meg, anonimamente. Os tabloides alegavam que Meg havia orquestrado essas citações, usando seus amigos como porta-vozes de fato e, portanto, o jornal tinha todo o direito de publicar a carta privada. Mas, agora queriam que os nomes dos amigos até então anônimos de Meg fossem lidos nos autos do processo, para destruí-los. Meg estava determinada a fazer tudo ao seu alcance para evitar isso. Ela ficava acordada até tarde, noite após noite, tentando descobrir como salvar essas pessoas. Na nossa primeira manhã na casa nova, ela relatou dores abdominais e sangramento. Corremos para o hospital local. Quando a médica entrou no quarto, não ouvi uma palavra do que ela disse. Apenas observei seu rosto, sua linguagem corporal. Eu já sabia. Nós dois sabíamos. A hemorragia tinha sido muito forte. Ainda assim, ouvir as palavras foi um duro golpe. Meg me agarrou. Eu a abracei. Nós dois choramos. Durante a minha vida inteira, em apenas 4 ocasiões me senti completamente impotente. No banco de trás do carro, enquanto mamãe, Willie e eu estávamos sendo perseguidos por paparazzi. A bordo do Apache nos céus do Afeganistão, incapaz de obter autorização para cumprir meu dever. Em Northcote, quando minha esposa grávida falou sobre suicídio. E agora? Saímos do hospital com nosso filho não nascido, um minúsculo pacote. Fomos a um lugar secreto que só nós dois conhecíamos.
Sob uma ampla figueira, enquanto Meg chorava, cavei com as mãos um buraco e delicadamente pousei o pacotinho na terra. 5 meses depois, Natal de 2020. Levamos Artie para escolher uma árvore de Natal, uma loja temporária em Santa Bárbara. Compramos um dos maiores abetos que eles tinham. Levamos a árvore para casa, montamos na sala. Magnífico! Depois 2 passos para trás, admirando, dando graças pelas bênçãos recebidas. Um novo lar. O menino saudável. Além disso, fechamos várias parcerias corporativas, o que nos daria a chance de retornar nosso trabalho, chamar a atenção para causas com as quais nos preocupamos, contar as histórias que consideramos fundamentais e pagar pela nossa segurança. Era véspera de Natal, à noite. Fizemos uma chamada de vídeo com alguns amigos, inclusive na Grã-Bretanha. Vimos Artie correr em volta da árvore e abrimos presentes, mantendo a tradição da família Windsor. Um dos presentes era um pequeno enfeite de Natal da rainha. Soltei um rugido. Mas que porra! Meg o tinha visto em uma lojinha local e achou que eu poderia gostar. Segurei o enfeite contra a luz. Era o rosto da vovó, perfeitamente idêntico ao original. Eu o pendurei num dos galhos na altura dos olhos. Fiquei feliz em vê-la ali. Meg e eu abrimos um sorriso. Mas Artie, brincando ao redor da árvore, trombou na base. A árvore chacoalhou e a vovó caiu. Ouvi um barulho e me virei. Havia cacos por todo o chão. Artie correu e pegou um frasco borrifador. Por alguma razão, ele achou que borrifar água nos pedaços quebrados resolveria o problema. Meg disse: Não, Artie, não. Não jogue água na bisa. Peguei uma pá de lixo e varri os pedaços, o tempo todo pensando: isso é esquisito. O palácio anunciou que havia sido feita uma revisão de nossa situação e do acordo firmado em Sandringham. Daí por diante, fomos despojados de tudo, exceto de alguns patronatos reais. Fevereiro de 2021. Eles tiraram tudo de mim, pensei, até mesmo meus títulos militares. Eu não seria mais capitão-general dos Royal Marines, título herdado de meu avô. Não teria mais permissão para usar meu uniforme militar cerimonial. Eu dizia a mim mesmo que eles jamais poderiam tirar de mim o meu uniforme real, ou meu status militar real. E ainda assim. Além disso, o comunicado prosseguia. Deixaríamos de prestar qualquer tipo de serviço à rainha. Eles deram a entender que havíamos estabelecido algum acordo entre nós. Longe disso. Rechaçamos o comunicado com a nossa própria declaração, divulgada no mesmo dia, reiterando que nunca deixaríamos de viver uma vida de serviço à coroa. Esse novo tapa na cara por parte do palácio foi como gasolina na fogueira. Desde o nosso afastamento, estávamos sob o incessante ataque da mídia, mas esse rompimento oficial de laços desencadeou uma nova onda, que parecia diferente. Éramos vilipendiados todos os dias, todas as horas, nas redes sociais, e fomos convertidos em alvos de histórias obscenas e totalmente fictícias nos jornais, atribuídas a assessores reais ou
fontes de dentro da realeza. Matérias, obviamente plantadas pela equipe do palácio. E é quase certo, sancionadas pela minha família. Eu nunca lia nada. Raramente alguma história chegava a meus ouvidos. Agora eu estava evitando a internet do mesmo modo como um dia evitar o centro de Garnes. Mantinha meu celular no modo silencioso. Não o deixava nem no modo vibrar. Às vezes, algum amigo bem-intencionado mandava uma mensagem. Puxa, eu sinto muito por isso e aquilo. Tivemos que pedir a todos os amigos que parassem de nos informar sobre o que liam a nosso respeito. Com toda sinceridade, não fiquei totalmente surpreso quando o palácio cortou de vez os laços. Eu já tivera uma prévia alguns meses antes. Perto do dia da lembrança, perguntei ao palácio se alguém poderia depositar uma coroa de flores por mim no cenotáfio, já que, é claro, eu não poderia estar lá. Pedido negado. Nesse caso, perguntei: seria possível pôr uma coroa de flores em outro lugar da Grã-Bretanha em meu nome? Pedido negado. Então, insisti. Talvez uma coroa de flores pudesse ser posta em algum lugar da Commonwealth, em qualquer lugar, em meu nome? Pedido negado. Fui informado de que em nenhum lugar do mundo, nenhum representante teria permissão para depositar qualquer tipo de coroa em qualquer túmulo militar em nome do príncipe Harry. Implorei, alegando ser a primeira vez que eu deixaria passar um dia da lembrança sem prestar homenagem aos militares mortos em combate, alguns dos quais eram amigos queridos. Pedido negado. No fim das contas, liguei para um dos meus antigos instrutores em Sandhurst e pedi que ele pusesse uma coroa de flores por mim. Ele sugeriu o Memorial do Iraque e do Afeganistão, em Londres, que acabara de ser inaugurado alguns anos antes. Pela vovó. Sim, boa ideia. Obrigado. Ele disse que seria uma honra. Em seguida, acrescentou: e, a propósito, Capitão Wills, foda-se tudo isso. Está tudo errado. Eu não tinha certeza de como chamá-la, ou o que exatamente ela fazia. Tudo o que sabia era que ela alegava ter poderes. Eu reconhecia a alta probabilidade de fraude, mas como a mulher veio com fortes recomendações de amigos de confiança, me perguntei: que mal há? Então, no minuto em que nos sentamos juntos, senti uma energia ao seu redor. Ah, pensei, uau, tem alguma coisa aqui. Ela disse que sentiu uma energia ao meu redor também. Sua mãe está com você. Eu sei, tenho sentido isso. Ela disse: não, ela está com você, agora. Meu pescoço ficou quente, meus olhos lacrimejaram. Sua mãe sabe que você está à procura de clareza. Sua mãe sente sua confusão. Ela sabe que você tem muitas perguntas. Eu tenho. As respostas virão com o tempo. Um dia no futuro. Tenha paciência. Paciência? A palavra ficou entalada na minha garganta. Enquanto isso, a mulher disse: a minha mãe estava muito orgulhosa de mim. E totalmente solidária. Ela sabia que não era fácil. O quê? Sua mãe diz: você está vivendo a vida que ela não pôde. Você está vivendo a vida que ela quis para você. Engoli em seco.
Eu queria acreditar. Queria que cada palavra que a mulher me dizia fosse verdade. Mas eu precisava de provas. Um sinal, qualquer coisa. Sua mãe diz: o enfeite? Enfeite? Ela estava lá. Onde? Sua mãe diz: alguma coisa sobre um enfeite de Natal? De uma mãe ou uma avó? Caiu? Quebrou? Art tentou consertá-lo. A sua mãe diz que deu umas risadas com aquilo. Frogmore Gardens. Horas depois do funeral do vovô. Havia caminhado com Willy e papai por cerca de meia hora, mas parecia uma daquelas marchas de dia inteiro que o exército me obrigava a fazer quando recruta. Eu estava moído. Chegamos a um impasse e tínhamos chegado à ruína gótica. Depois de completar o circuito, voltamos ao ponto onde iniciamos o percurso. Papai e Willy ainda alegavam não saber por que razão eu havia fugido da Grã-Bretanha. Ainda alegavam não saber de nada. E eu estava me preparando para ir embora. Então um deles trouxe à tona a questão da imprensa. E em seguida me perguntaram sobre a situação do meu processo contra os tabloides por interceptarem meu celular. Ainda não haviam perguntado sobre Meg, mas queriam saber como estava indo meu processo, porque isso os afetava diretamente. Ainda em andamento. Missão suicida, papai murmurou. Pode ser, mas vale a pena. Eu disse que em breve provaria que os caras da imprensa eram mais do que mentirosos. Eram infratores da lei. Eu ainda veria alguns deles na cadeia. Era por isso que estavam me atacando com tanta crueldade. Sabiam que eu tinha provas concretas. Não dizia respeito a mim, era uma questão de interesse público. Balançando a cabeça, papai admitiu que os jornalistas eram a escória da terra. Expressão dele, mas... Bufei. Com ele sempre havia um mas, quando se tratava da imprensa, porque ele odiava o ódio dos jornalistas, mas como amava o amor deles. Pode-se argumentar que aí estava a semente de todo o problema, certamente de todos os problemas, que remontavam a décadas. Privado de amor quando menino, intimidado e acossado pelos colegas da escola, meu pai foi atraído, de forma perigosa e compulsiva, pelo elixir que a imprensa lhe oferecia. Ele citou o vovô como um excelente exemplo de por que não compensava incomodar-se com a imprensa. O pobre vovô foi maltratado pelos jornais durante a maior parte da vida. Mas agora veja, ele era um tesouro nacional. Os jornais não se cansavam de dizer coisas boas sobre o homem. Então é isso? Basta esperar até morrermos e tudo será resolvido? Se você conseguisse aguentar, menino querido, por um tempinho, é engraçado, mas eles o respeitariam por isso. Eu ri. Tudo o que estou dizendo é: não leve para o lado pessoal. Por falar em levar as coisas para o lado pessoal, eu disse aos dois que poderia aprender a suportar a imprensa e até perdoar seus abusos. Eu poderia, sim, mas a cumplicidade da minha própria família, isso levaria mais tempo para ser superado. O escritório de papai e o escritório de Willy permitindo a ação desses demônios, quando não colaborando diretamente com eles. Meg submetia seus funcionários a bullying.
Essa era a mais recente campanha difamatória que eles ajudaram a orquestrar. Uma coisa tão chocante, tão perturbadora, que mesmo depois de Meg e eu demolirmos essa mentira com um relatório de 25 páginas, repleto de evidências enviado aos recursos humanos, eu teria dificuldade em deixar para lá. Papai deu um passo para trás. Willie balançou a cabeça. Eles começaram a falar um por cima do outro. Já discutimos esse assunto uma centena de vezes. Eles disseram: Você está delirando, Harry. Mas eles é que eram os delirantes. Ainda que, para fins de discussão, eu aceitasse o argumento de que papai, Willie e os funcionários de ambos nunca agiram de forma escancarada contra mim ou minha esposa, o silêncio deles era um fato inegável. E esse silêncio era condenatório e persistente, e de partir o coração. Papai disse: Você deve entender, menino querido. A instituição não pode simplesmente dizer à mídia o que fazer. Mais uma vez, gritei de tanto rir. Era como se papai dissesse que não podia simplesmente dizer a um de seus criados o que fazer. Willie disse que eu estava em posição privilegiada para falar sobre cooperar com a imprensa. E quanto à conversa com a Oprah? Fazia um mês, Meg e eu havíamos concedido uma entrevista a Oprah Winfrey. Alguns dias antes de ir ao ar, tinham começado a aparecer nos jornais aquelas histórias sobre Meg fazer bullying. Que coincidência! Desde nossa saída da Grã-Bretanha, os ataques contra nós vinham aumentando de maneira exponencial. Precisávamos tentar alguma coisa para dar um basta. Ficar em silêncio não estava funcionando, apenas estava piorando. Sentíamos que não tínhamos escolha. Vários amigos próximos e figuras queridas em minha vida, incluindo os filhos de Hugh e Emily, a própria Emily e até mesmo Tig, me criticaram severamente pela entrevista à Oprah. Como você pôde revelar essas coisas sobre a sua família? Eu lhes disse que não conseguia ver a diferença entre a conversa com a Oprah e o que a minha família e seus funcionários e representantes tinham feito durante décadas, informando a imprensa às escondidas, plantando histórias. E o que dizer do sem número de livros com os quais eles haviam cooperado, a começar pela mal disfarçada autobiografia que papai autorizara Jonathan Dimbleby a escrever em 1994? Ou as colaborações de Camila com o editor George Greig? A única diferença era que Meg e eu fomos sinceros com relação a isso. Escolhemos uma entrevistadora que estava acima de qualquer suspeita e não nos escondemos atrás de expressões como fontes do palácio. Deixamos as pessoas verem as palavras saindo de nossa própria boca. Olhei para a ruína gótica. De que adianta? Pensei. Papai e Willie não me ouviam e eu não os ouvia. Eles nunca haviam tido uma explicação satisfatória para suas ações e omissões. E nunca teriam, porque não havia explicação. Comecei a me despedir. Boa sorte, cuide-se. Mas Willie estava realmente fumegando de raiva, berrando que se as coisas estavam tão ruins quanto eu alegava, então a culpa era minha por nunca pedir ajuda. Você nunca veio até nós. Você nunca veio até mim. Desde a infância, essa era a posição de Willie a respeito de tudo. Eu é que devo ir até ele.
de maneira incisiva, direta, formal, dobre os joelhos. Caso contrário, nenhuma ajuda por parte do herdeiro. Eu me perguntava, por que razão vou pedir ajuda ao meu irmão quando minha esposa e eu tivermos problemas? Se estivéssemos sendo atacados por um urso e ele viesse, esperaria até pedirmos ajuda? Mencionei o Acordo de Sandringham. Pedi sua ajuda quando o acordo foi violado, rasgado, quando fomos privados de tudo, e ele não levantou um dedo. Isso foi coisa da vovó. Vá reclamar com a vovó. Sacudi a mão, enojado, mas ele pulou, agarrou minha camisa. Escute, Harold. Eu me afastei, me recusei a encará-lo. Ele me forçou a olhar em seus olhos. Escute, Harold, escute. Eu amo você, Harold. Eu quero que você seja feliz. As palavras saíram da minha boca. Eu também amo você, mas a sua teimosia é extraordinária. E a sua, não é? Eu me afastei de novo. Ele me agarrou mais uma vez, torcendo meu corpo para manter contato visual. Harold, você tem que me ouvir. Eu só quero que você seja feliz, Harold. Eu juro, juro, pela vida da mamãe. Ele parou. Eu parei. Papai parou. Ele pegou pesado. Willie usou o código secreto, a senha universal. Desde que éramos meninos, essas 4 palavras eram utilizadas apenas em momentos de crise extrema, pela vida da mamãe. Por quase 25 anos, reservamos esse juramento devastador somente para os momentos em que um de nós precisava que o ouvissem e rapidamente acreditassem no que estava dizendo, para momentos em que nada mais servia. Quase caí duro, como era de esperar. Não porque ele usou as palavras, mas porque não funcionou. Eu simplesmente não acreditava nele, não confiava totalmente nele, e vice-versa. Ele também entendeu. Percebeu que estávamos em um lugar de tanta dor e dúvida que nem mesmo aquelas palavras sagradas seriam capazes de nos libertar. Estamos tão perdidos, pensei, desgarrados para longe um do outro. Quanto estrago foi causado ao nosso amor, aos nossos vínculos. E por quê? Tudo porque uma medonha honra de babacas, velhacos e criminosos de segunda categoria, uns sádicos clinicamente diagnosticados da Fleet Street, sentem necessidade de se divertir e engordar seus bolsos e resolver seus problemas pessoais, atormentando uma família numerosa, muito antiga, muito disfuncional. Willie não estava exatamente pronto para aceitar a derrota. Eu me senti doente de verdade depois de tudo o que aconteceu e agora juro pela vida da mamãe que só quero que você seja feliz. Minha voz falhou quando respondi com doçura. Eu, sinceramente, não acho que você quer. De súbito, minha mente se inundou com lembranças de nosso relacionamento. Mas uma recordação em especial era cristalina. Willie e eu, anos antes, na Espanha. Um belo vale, o ar cintilante com aquela luz mediterrânea singularmente clara. Nós dois, ajoelhados atrás de uma parede de lona verde, quando soaram as primeiras trompas da caçada.
abaixando nossos bonés quando as primeiras perdizes irromperam em nossa direção. Bang! Algumas caindo, nós dois passando nossas armas aos carregadores, que nos entregavam novas. Bang! Mais aves caindo, trocando nossas armas de novo. Nossas camisas escurecendo de suor. O chão se coalhando com pássaros que alimentariam as aldeias vizinhas por semanas. Bang! Um último tiro. Nenhum de nós podia errar. E depois, finalmente de pé, encharcados, famintos, felizes, porque éramos jovens e estávamos juntos, e aquele era nosso lugar, nosso verdadeiro espaço, longe deles e perto da natureza. Foi um momento tão transcendente que ambos nos viramos e fizemos a mais rara das coisas. Nos abraçamos. Nos abraçamos de verdade. Mas agora eu via que, de alguma forma, até mesmo nossos mais belos momentos e minhas melhores lembranças envolviam a morte. O alicerce da nossa vida era a morte. Nossos dias mais brilhantes eram anuviados pela sombra da morte. Olhando para trás, eu não via pontos sublimes no tempo, mas danças com a morte. Via como estávamos mergulhados na morte. Nos nossos batizados e coroações, formaturas e cerimônias de casamento, passávamos por cima dos ossos de nossos entes queridos. O próprio castelo de Windsor era uma tumba, as paredes abarrotadas de ancestrais. O que fixava o reboco das paredes da Torre de Londres era o sangue de animais, usado pelos construtores originais 1000 anos atrás, para dar consistência à argamassa entre os tijolos. Os forasteiros nos chamavam de seita, mas talvez fôssemos uma seita que cultivava a morte. E isso não era um pouco mais depravado? Mesmo depois de pôr o vovô para descansar, ainda não estávamos saciados? Por que estávamos ali, à espreita ao longo do limiar daquela terra desconhecida, de cujas fronteiras ninguém retorna? Embora essa talvez seja uma descrição mais adequada dos Estados Unidos. Willie ainda estava falando. Papai falava por cima dele. E eu não conseguia mais ouvir nenhuma palavra do que diziam. Eu já tinha ido embora. Já estava a caminho da Califórnia. Uma voz na minha cabeça dizendo: chega de morte, chega. Quando é que alguém nesta família vai se libertar e viver? Foi um pouco mais fácil dessa vez. Talvez porque estivéssemos a um oceano de distância do antigo caos e estresse. Quando o grande dia chegou, nós dois estávamos mais seguros, mais calmos, mais firmes. Que felicidade, dissemos um ao outro, não termos que nos preocupar com tempo, protocolos, jornalistas no portão da frente. Fomos de carro, com calma e sensatez, até o hospital, onde nossos guarda-costas mais uma vez nos alimentaram. Dessa vez trouxeram hambúrgueres e batatas fritas do In-Out e farritas de um restaurante mexicano local para Meg. Comemos mais um pouco e depois fizemos a dança da mamãezinha no quarto do hospital. Naquele quarto não havia nada além de alegria e amor. Mesmo assim, depois de muitas horas, Meg perguntou à médica: quando? Em breve, estamos quase. Dessa vez nem toquei no gás hilariante, porque não havia nenhum.
Eu estava totalmente presente, junto com Meg a cada empurrão. Quando a médica avisou que era uma questão de minutos, eu disse a Meg que queria que o meu rosto fosse o primeiro que nossa garotinha visse. Sabíamos que teríamos uma filha. Meg assentiu e apertou minha mão. Eu me posicionei ao lado da médica. Nós dois nos agachamos, como se fôssemos rezar. A médica gritou: "A cabeça está coroando." Coroando, pensei. Incrível. A pele estava azulada. Minha preocupação era a bebê não estar recebendo ar suficiente. Ela está sufocando? Olhei para Meg. Mais um empurrão, meu amor. Estamos quase lá. Aqui, 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 a médica disse, guiando minhas mãos bem aqui. Um grito. Depois um momento de puro silêncio líquido. Não era que, como às vezes acontece, de súbito o passado e o futuro tivessem se tornado um só. O passado não importava e o futuro não existia. Havia apenas esse presente intenso. E em seguida a médica se virou para mim e gritou: "Agora!" Deslizei minhas mãos sob as costas e o pescoço pequeninos. Delicadamente, mas com firmeza, como eu tinha visto nos filmes. Puxei nossa preciosa filha daquele mundo para este, e por um momento a embalei, tentando sorrir para ela, vê-la, mas para dizer a verdade, não conseguia ver nada. Eu queria dizer olá. Queria dizer de onde você veio? Queria dizer lá é melhor? É tranquilo? Você está com medo? Não tenha medo, não tenha medo. Tudo vai ficar bem. Eu vou proteger você. Eu a entreguei a Meg, pele com pele, a enfermeira disse. Mais tarde, depois que a levamos para casa, depois que nos adaptamos a todos os novos ritmos de uma família de 4 pessoas, Meg e eu estávamos pele com pele, e ela disse: "Nunca estive mais apaixonada por você do que naquele momento." Sério? Sério. Meg anotou alguns pensamentos numa espécie de diário que ela compartilhou comigo. Eu os li como um poema de amor. Eu os li como um testamento, uma renovação de votos. Eu os li como uma citação, uma recordação, uma proclamação. Eu os li como um decreto. Ela disse: "Isso foi tudo." Ela disse: "Isso é um homem." Meu amor, ela disse: "Isso não é um reserva."